Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês têm passado? Vamos continuar nossa aula, não desanima, arruma aí na cadeira, não quero a aluna assistindo a aula deitada de pijama não, gente. E a aula hoje é boa, vocês vão ver que aqui todo mundo tem uma história para contar para mim. Primeiro, lembrando o que a gente já viu. A gente já viu quem que é a pessoa natural, em que momento ela adquire personalidade jurídica, em que momento ela passa a exercer seus direitos e deveres, ser titular desses direitos e deveres, exercer por si só os atos da vida civil. A gente viu em que momento se extingue essa pessoa natural, que é com a morte. Na última aula, vimos sobre a ausência, que é aquela pessoa que se ausenta do seu domicílio sem dar notícia do seu paradeiro. Tudo isso a gente viu nas últimas aulas, certo? E agora, professora, o que a gente precisa? Já que o ser humano é um ser que vive em sociedade, a gente não consegue se desvincular, o tempo inteiro a gente tá ali, ó, em sociedade, é família, é amigo, é trabalho, é faculdade. O tempo todo a gente está em sociedade, a gente está lidando com outras pessoas e com pessoas jurídicas também. O que a gente precisa? Individualizar. A gente precisa saber quem que é cada pessoa, individualizar cada um. A gente vai individualizar por meio de um número, simplesmente? Não. A gente precisa individualizar e identificar as características de cada um. Lá, quando a gente vai ingressar com o processo na petição inicial, a gente faz exatamente isso. A gente coloca as características da pessoa. A gente individualiza quem são aquelas pessoas naquela relação processual. Então, o que eu vou colocar? Primeira coisa, nome. Primeira coisa, quando a gente conhece alguém, o que a gente fala? Nosso nome. Então, é a primeira forma de identificar alguém, que é o que um doutrinador ele chama de a etiqueta da pessoa. Por quê? Por meio da etiqueta ali da roupa, a gente sabe qual que é a procedência, de onde que vem, qual que é a marca. E nosso nome também diz muito sobre nós. Então, diz qual é a nossa procedência. E aí, a gente individualiza lá na petição. Nome, profissão, CPF, estado civil, nacionalidade, domicílio, tudo isso é a forma que a gente tem para individualizar cada um. Então, cada pessoa vai ter características diferentes aqui. Pode ser que alguém tenha um nome igual ao seu, que seja um homônimo, exatamente o mesmo nome, mas as outras características não vão ser iguais, certo? Então, é a forma que a gente tem para individualizar essas pessoas no seio da família e perante a sociedade. Então, quais são os elementos que a gente tem para individualizar? O nome, que é a identificação da pessoa, que é essa designação da pessoa. Estado, o que é o estado aqui? É a condição, como é que a pessoa qual que é a posição dela dentro da família, se ela é casada, se ela é divorciada, se é pai, se é filho. E também a questão da política dela, se é nato, se é naturalizado, tudo isso entra aqui na questão do estado. E, por último, a questão de domicílio, que é onde é a sede jurídica da pessoa. Estado e domicílio a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aqui a gente vai começar individualizando a pessoa pelo nome. Então, esse nome é essa designação exterior que a pessoa se identifica. É como que ela se identifica perante a família dela e perante a sociedade. Como que eu me identifico? Nayara. Foi esse o nome, Nayara Milhomens. É a forma como eu me identifico aqui. Então, é o nome que foi dado para mim. E aí, esse nome, ele tem um aspecto público e tem um aspecto individual. Público porque o Estado, ele tem interesse que nós sejamos individualizados justamente para a gente cumprir nossas obrigações, para nós sermos localizados em razão dessa individualização do nome. E individual, por quê? Porque há uma proteção individual do nome também. Tá lá no artigo 16, 17 e 18 do Código Civil. Abre para mim o código aí. Pega aí. Vamos lá. Artigo 17. Vamos ver o que ele tá falando de nome aqui.
Na questão individual, é a questão que a gente tem direito ao nome. Não existe pessoa sem nome. Até a pessoa o bebê que foi abandonado, por exemplo, pelos pais, vai ser dado o nome para ela. Nosso ordenamento jurídico não aceita a possibilidade que a pessoa não tenha nome. Então, é um direito de todos, certo? Vamos lá, artigo 17, que é a questão, o aspecto individual, a proteção individual do nome. No artigo 17, o que ele fala? Que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Aqui é uma proteção individual. Meu nome não vai poder ser utilizado para me difamar, para me expor. Artigo 18. Sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Novamente, é uma proteção a esse nome. Então, nosso nome é um direito e também a gente tem proteção sobre ele. Tanto é que nós podemos acionar judicialmente quando nosso nome é de alguma forma violado por outro. Então, se o nome é exposto. E o artigo 19, vamos ler ele. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dá ao nome. Aqui a gente já entra na questão do pseudônimo. O que é o pseudônimo, professora? É aquele nome público, aquele nome... é o nome fictício adotado pela pessoa. Pode ser um apelido, pode ser a pessoa resolveu adotar outro nome que acha mais interessante. Aqui, o que é comum? Artistas, escritores, cantores. É muito comum a utilização desse nome, desse pseudônimo. Exemplo, Pelé, Xuxa, escritores, o Stephen King, por exemplo, o nome dele não é Stephen King, ele usa esse pseudônimo para assinar as obras dele. Então, o legislador ele dá uma proteção não só para o nosso nome ali de batismo, mas a gente tem uma proteção também para esses apelidos, para esses pseudônimos notórios. Então, a Xuxa tem uma proteção para esse pseudônimo dela. Pelé, todo mundo, Chororó, Zezé de Camargo. Se a gente for ver o pessoal, principalmente antigamente, era muito mais comum esse uso de pseudônimos. O pessoal tinha apelido e colocava o apelido para exercer suas artes também, né? E aí, o nome, ele tem elementos. Quais são os elementos desse nosso nome? Tá lá no artigo 16. Vamos ler o artigo 16 primeiro, pra gente ver que elemento que é esse. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Então, quando a gente fala nome, é o nosso nome completo. Nayara Milhomens de Siqueira é meu nome. Qual que é meu prenome? É o que antigamente era chamado de nome de batismo, Nayara. Então, prenome é o primeiro nome, é o nome de batismo lá da pessoa. Para que serve esse prenome? Para a gente ser identificado perante a nossa família. Por quê? Se eu tenho 5 irmãos, todos do mesmo pai da minha mãe e da mesma mãe, em regra, todos vão ter o mesmo sobrenome. Como que a gente vai individualizar cada um? Por meio do prenome. Então, é esse nome de batismo que era chamado antigamente. E esse prenome, ele pode ser simples, José, João, ou ele pode ser composto. João Paulo, João Augusto, João Pedro. Pode ser composto. Irmãos podem ter o mesmo prenome? Em regra, não. A não ser que sejam nomes compostos. Por exemplo, João Pedro e João Paulo. Aí pode. Porque aqui, se ambos têm o mesmo sobrenome, não tem como a gente colocar o mesmo prenome nos dois. Os dois chamarem João. Mas se a gente consegue individualizar João Pedro e João Paulo da Silva Souza, a gente individualiza cada um aí, certo? Quem que escolhe o prenome, professora? Tanto faz, ou pai ou mãe. A professora acha que tem que ser a mãe, né, gente? Pelo amor de Deus, carrega o menino 9 meses na barriga e não pode escolher o nome da criatura? Brincadeira, gente, aqui... não há o ordenamento civil, não decidiu aqui quem que vai escolher, não. Pai e mãe entram em acordo lá e escolhe. O que é comum,
né? Às vezes a mulher acabou de dar à luz, quem vai lá no cartório registrar é o pai. Então tem aquelas histórias que a gente vê que a mãe mandou colocar um nome e chegou lá no cartório e o pai colocou outro, que é comum. Mas aqui os pais escolhem. O prenome é escolhido. Então é uma opção é uma escolha dos pais esse prenome. Ao contrário do sobrenome, né? O sobrenome não é uma escolha. Aqui, a única exceção para esse prenome aí, para essa escolha lá dos pais para o nome do filho, é que esse nome não exponha ele ao ridículo. Não expondo, pode colocar o nome que quiser. Aí que tá o perigo, né? Que a gente vê muita coisa esdrúxula. E o sobrenome, então? O prenome é o primeiro nome, o nome de batismo. É como identifica a gente perante nossa família. O sobrenome que é chamado também de agnome, é como que identifica a gente perante a sociedade, de qual família a gente provém, certo? Então, esse prenome, ele é característico da família. Prenome não, perdão, sobrenome. Prenome, Nayara. Sobrenome, Milhomens. O sobrenome identifica qual que é a minha família. De onde que eu venho? Ele pode ser escolhido? Meus pais escolheram? Inventaram um sobrenome? Não pode. É que o sobrenome, ele tem que vir do pai ou da mãe, ou de ambos. Também aqui não há restrição. Se eu quiser colocar o sobrenome do meu filho somente usando do marido, posso. Somente o meu, posso também. Mas o comum é fazer uma junção aí do sobrenome de pai e mãe, certo? E aí o sobrenome, ele é também chamado como apelido familiar, que é como a gente se identifica aí perante a sociedade. Então, sobrenome em regra a gente muda? Pai e mãe inventa sobrenome? Não. Então tá, falei que em regra a gente não muda, né? E aí? Há possibilidade de a gente mudar um nome, um sobrenome? Não gosto do meu nome, professora. Detesto o meu nome. Posso mudar ele? E aí, o que vocês acham? Pensa aí comigo. Qual que é a possibilidade? Primeiro caso em regra, o nosso prenome e o nosso sobrenome são imutáveis. Nasci Nayara Milhomens, vou morrer Nayara Milhomens. Essa é a regra. O legislador não dá opções pra gente mudar de nome, não. Por quê? A forma que a gente é identificado perante a sociedade. Pensa nos meus credores. Se eu tenho dívidas, falo, vou mudar de nome. Pronto, fico livre do nome e das dívidas. Então, não tem uma segurança jurídica. Então, as possibilidades que o legislador traz pra gente poder mudar nosso nome, nosso sobrenome, são exceções. E são exceções justificadas. Primeira delas, que é comum da gente ver, é aquele nome que expõe ao ridículo. Aquele nome vexatório, professora. Aquele nome que, meu Deus do céu, é terrível. Primeiro, como que funciona? Se eu chego lá no cartório, eu quero batizar meu filho. Aqui, eu até trouxe para vocês uns nomes que foram registrados. Última delícia do casal Carvalho. 1, 2, 3 de Oliveira 4. E aí, como é que essa criança, como é que a última delícia, como é que foi a infância dela, coitada? Tanto que ela sofreu bullying. Aqui, agora, como que funciona a nossa lei de registros civis? Registros públicos. Se eu chego no cartório e eu quero registrar meu filho com um nome vexatório, o tabelião, ele pode se recusar. Ele fala, não, última delícia? Não vai, coitada da criança, não vai ser esse nome. Ele pode se recusar. Então, mediante a recusa dele de registrar, caso os pais insistam naquele nome, a gente vai mandar para o juiz analisar se autoriza ou não o registro com aquele prenome, para ele analisar se é vexatório ou não, certo?
Mas tá, então aqui, a última delícia, nos seus 30 anos, resolveu que ela não quer mais esse nome. Que ela já passa muito constrangimento, que é muito vexatório para ela. Há possibilidade de mudança? Sim, por meio de um processo de retificação em que ela apresente para o juiz provas de que aquele nome causa muito constrangimento para ela. Nesse caso, é possível sim a mudança desse nome. Há também a possibilidade de mudança de nome em razão de erro de grafia. Aqui é mais simples, por exemplo, se chama João e na hora lá, que também é outra coisa que antigamente acontecia muito, né? Na hora que vão digitar lá na certidão, coloca João, por exemplo. Nesse caso, é um simples erro de grafia. Então, no cartório, a gente já consegue resolver essa questão. Não precisa mandar para o juiz para ele analisar. Seria mais simples, mas em razão do erro de grafia. Outra possibilidade de mudança de nome, essa daqui é boa. Quem tem aí 18 anos ou menos, pode ser que algum queira se beneficiar disso aqui. Tá lá na Lei de Registros Públicos. Deixa eu achar o artigo aqui para vocês. 56. O que o artigo 56 fala pra gente? Vamos ler. O interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. O que esse artigo 56 fala pra gente? É da Lei de Registros Públicos. Gente, Lei 6.015. Quem quiser dar uma folhada nela aí, é bacana. O que fala? Primeiro, maioridade civil. Em que momento que a gente adquire maioridade civil, professora? Responde aí. 18 anos, acertaram. Adquirir maioridade civil. O que o artigo fala? No primeiro ano após adquirida a maioridade civil. Então, no primeiro dia que eu completei 18 anos, o que eu posso fazer? Eu posso pedir a mudança do meu nome. Onde? No cartório. Vou ao cartório, solicito essa mudança. Aqui eu preciso justificar? Não preciso. Preciso falar que é vexatório, que eu não gosto? Não precisa de justificativa. Então, no primeiro ano, após adquirida a maioridade civil, aos 18 anos, a gente pode ir no cartório lá e solicitar a mudança do nosso nome. Quem ainda tá, né? Quem ainda tem, até 18 anos ainda pode. Quem já passou dessa fase aí, dessa idade, aí vai ter que ser por meio judicial mesmo, né? E justificando. Agora, quem tem 18 anos, pode ir lá e pedir essa mudança. Então, a última delícia, aos 18 anos, ela podia ir lá no cartório e pedir, olha, não quero chamar mais última delícia, quero chamar Maria. Pronto, não precisaria justificar nem nada. Então, aos 18 anos, o legislador, ele deu essa opção. Por quê? Porque ele entende que não é porque meu pai e minha mãe escolheram o nome pra mim que eu tenho que achar ele lindo, maravilhoso e passar o resto da vida com ele. Então, deu essa opçãozinha, mas é só durante um ano. Só com 18 anos completos. Passou dessa idade, aí já era. Então, quem conhece gente novinha aí que não tá muito satisfeita com o nome, já conta aí desse artigo 56 da Lei de Registros Públicos, que tá uma opção pra pessoa, né? Então tá, outro tipo de mudança de nome que é permitida, exceção. Prenome. Prenome no caso de apelido público notório. Xuxa. O que permitiram para a Xuxa fazer? O que a Lei de Registros Públicos permitiu para ela? Qual que é o nome dela? Maria das Graças Meneghel, né? O que antes era autorizado que ela fizesse? Que foi o que ela fez? Ela acrescentou o apelido público dela. Então, o que ela fez? Maria da Graça Xuxa Meneghel. Ela acrescentou esse apelido dela ao nome dela, então passou a ser mesma coisa que Pelé, Edson Arantes do Nascimento, ele acrescentou o Pelé também no dele depois. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, caso, por exemplo, a Xuxa quisesse mudar o nome dela, ela não precisaria acrescentar, ela pode trocar. Então, ela pode trocar o prenome dela ali, Maria da Graça, por Xuxa. Então, pelo apelido notório dela, que é a forma como ela é conhecida perante a sociedade. Então, seria Xuxa Meneghel.
é uma possibilidade aí de mudança do nome. Mas esse apelido público aqui, gente, precisa ser um apelido utilizado para fins lícitos. Então, lá, sei lá, criminosos famosos por apelido, por exemplo, Marcola, Carlinhos Cachoeira, pode solicitar essa alteração do nome deles? Não, porque aqui não é para fins lícitos. Eles não ficaram conhecidos por meio lícito por esse apelido notório deles. Outro tipo de possibilidade de alteração no nosso nome, casamento. Casamento, como que acontece? Se eu vou casar, eu não posso... Antigamente acontecia isso. Certeza que tem gente aí que conhece alguém que fez isso. Que foi casar, tirou um sobrenome da família para colocar o do marido ou da esposa, né? Agora, há uma certa discussão aí na doutrina a respeito dessa possibilidade de tirar um sobrenome da família para colocar o do marido ou da esposa. Mas a maioria dos legisladores, Maria Helena Diniz, Silvio Rodrigues, eles falam que não. Aqui, o que o código fala pra gente? Que eu posso acrescer. Então, se eu vou casar, é me dada a opção, é uma escolha, não é obrigatório, de acrescentar o nome do marido aqui no meu. Assim como ele pode acrescentar o meu sobrenome ao nome dele. Então, é um acréscimo. Então, em razão do casamento, eu posso acrescentar o sobrenome. E em razão do divórcio, eu posso tirar aquele sobrenome. Então, vou divorciar, me livro do marido e devolvo o sobrenome para ele. Sou obrigada a fazer isso? Não. Se, por exemplo, às vezes acontece da pessoa pegar o sobrenome ali no casamento e se tornar conhecida por aquele sobrenome. Com o divórcio, não precisa devolver o sobrenome pro ex-cônjuge, não. Eu posso optar por continuar com ele, certo? E aí, lembrando que quando a gente coloca sobrenome aqui, acrescenta sobrenome pelo casamento, é uma infinidade de documentos que a gente tem que alterar também, viu, gente? O negócio não é simples, não. E aí, então essas alterações. Casou, pode pegar um sobrenome. Divorciou, pode tirar o sobrenome do ex-marido ou da ex-mulher. O meu sobrenome de família mesmo, eu não tenho opção de tirar, não tem como eu retirar ele aqui, não. Outra possibilidade de alteração do nosso nome, adoção. A criança foi registrada João da Silva, por exemplo, e aí ela é colocada para adoção. No momento em que ela é adotada, que ela vai integrar outra família, nada mais justo do que essa criança passar a ter o sobrenome da família que adotou ela, que é a família mesmo que de fato vai ser a família dela, vai ser considerada pai, mãe, irmãos. Então, nesse caso, o João da Silva nasceu, foi registrado João da Silva, foi colocado para adoção. No momento em que ele é adotado, a família que adotá-lo vai solicitar essa alteração de nome dele. Pode mudar tanto o prenome, então de João passar a se chamar Pedro, e o sobrenome. Então ele vai passar a ter o sobrenome dos pais que o adotaram. Possibilidade de alteração aí, exceção do nosso ordenamento. Outra possibilidade de alteração, reconhecimento de filho. Então, se lá pelas tantas, aos 30 anos, eu conheço meu pai, ele reconhece a paternidade, nesse caso, eu posso acrescer ao meu sobrenome o sobrenome dele. E há a possibilidade também de paternidade socioafetiva, que é o que aconteceu com a amiga minha, inclusive. Ela tem o nome dela completo, tem o sobrenome da mãe e do pai. Mas, quando ela era muito novinha ainda, a mãe se casou com outro homem. Então, ela criou um vínculo muito grande com esse padrasto dela e ele se tornou outro pai para ela. E aí, depois já adulta, eles foram ao cartório e fizeram o reconhecimento de paternidade socioafetiva. Então, na certidão de nascimento dela, agora ela tem o sobrenome da mãe, o sobrenome do pai e o sobrenome do padrasto, que foi considerado um pai socioafetivo para ela, lá em cartório mesmo. Então, ela acrescentou um sobrenome em razão desse reconhecimento de paternidade. Essa paternidade pode ser biológica ou pode ser socioafetiva. Outra possibilidade de mudança, união estável.
Assim como no casamento, a gente pode tirar, colocar o sobrenome, depois tirar caso se divorcie, na união estável também é equiparada às mesmas condições do casamento. E, por último, professora, transexuais. Aqui há discussão também. Antigamente não era permitido. Não era permitido que o transexual pudesse alterar o prenome dele aqui, né, no caso, que é o nome de batismo, que é o primeiro nome. Antigamente não permitiam, mas como a gente já fala, nossa sociedade está em constante mudança, constante evolução, alteração, chega no nosso judiciário cada vez demandas diferentes do que antes tinha. A gente tem que estar o tempo todo se modificando, se adequando à nossa sociedade. Então, começaram a chegar ao judiciário essas solicitações de transexuais que queriam alterar o nome. Em razão disso, o que o judiciário entendeu? O que o legislador entendeu também? Que a regra é que nosso nome não pode ser mudado. Nasceu João, vai ser João na certidão de nascimento para sempre. Mas, no caso de transexuais, a gente está violando um princípio da dignidade da pessoa humana, um princípio. Em razão desse nome ser diferente de como a pessoa se identifica, causa um transtorno muito grande, um constrangimento muito grande. Imagina alguém que visivelmente se é vista como mulher, se identifica como mulher e aí chega no consultório lá, médico, e chamam João da Silva. Nesse caso, causa um constrangimento muito grande, é uma exposição muito grande. Então, no exemplo do transexual, que era Pedro, que era José, vai haver autorização para mudar o nome no seu registro. O prenome em razão disso, em razão desse transexualismo aí. Aqui, lembrando que a gente não pode confundir transexual com homossexual, com travesti, são questões diferentes. O transexual, ele se identifica como de outro sexo. Então, no caso dos transexuais, vai ser autorizada a mudança do prenome também. Certo, gente? Daqui a pouco a gente continua.